Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Alexandro, você está no canal Diversos, um canal diversificados especialmente da Palavra de Deus. Quero agradecer você que é inscrito e eu quero fazer um convite para você que não é inscrito para se inscrever nesse canal. Sobre a palavra de Deus, tem vários temas. Tem um tema aqui de uma série de 6 vídeos sobre a morte, sobre a esperança na morte, todos os detalhes. É claro, se tiver alguma dúvida, escreva aqui que eu terei o maior prazer de trazer as respostas dentro das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Esse vídeo eu quero perguntar para você, muitas pessoas têm dúvida por que muitos cristãos não comem carne de porco? Por que os judeus não comem carne de porco? Por que algumas religiões não comem carne de porco? Por que os adventistas do sétimo dia não comem carne de porco? Né? Qual que é a questão? O porquê que eles não comem? Né? Uma carne tão boa, uma carne tão saborosa, por que eles não comem? E nós vamos saber. Alguns, usam alguns textos bíblicos que eu vou mostrar para vocês, que pode estar comendo através desses textos bíblicos, né? Por exemplo, no Evangelho de Marcos, muitos dizem que alguns não comem a carne de porco porque os demônios foram expulsos para os porcos, né? Usam esse texto para dizer o porquê que os adventistas e judeus não comem a carne de porco. Aqui, por exemplo, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, no verso 11, diz assim: Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Verso 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada era de quase 2.000. Precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Muitas pessoas veem esse texto e falam que os adventistas, os judeus, não comem a carne de porco porque os demônios entraram nos porcos. Muitos usam esse texto para dizer que não se come a carne de porco porque os demônios entraram nos porcos. Esse texto está dizendo no título a cura do endemoniado Gezareno. Aqui foi uma cura, de um homem endemoniado pelo evangelista Marcos, registrado. E há um outro evangelho aqui, por exemplo, Mateus e Lucas, falam que eram dois. Aqui fala que um endemoniado. E Jesus foi para a região de Decápolis, onde viviam os gadarenos, os gesarenos, e ali ele encontrou este homem possesso de demônios e Jesus o libertou, trouxe a libertação. A legião, cerca de 2.000 espíritos imundos, rogaram a Jesus para entrar nos porcos. E aí Jesus lhes permitiu que entrasse. Jesus os havia expulsado. E eles não queriam sair daquela região. E então Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Não é por esse motivo que entrou-se os demônios nos porcos, porque os porcos morreram, Quando eles pularam o precipício abaixo e morreram afogados, os demônios foram embora. E os porcos, só ficou o quê? Os cadáveres ali naquele mar, mortos,
cadáveres de porcos mortos. E os porqueiros anunciaram na cidade o que havia acontecido. E este homem, né, ficou são, curado, perfeito, né? E aí então Jesus ia saindo da cidade quando as pessoas rogaram para que ele saísse, porque tiveram um grande prejuízo ali, financeiro, parte de dinheiro, pediram para Jesus sair. E o ex-endemoniado quis ir junto com Jesus. Jesus falou assim para ele: fique aqui, vai para sua família e fale as maravilhas que Deus fez para você. Aleluia! Louvado seja Deus. Aqui registra a cura de um homem e ele volta a ser são. A consciência volta, né? Ele volta a viver consciente. Não é porque os demônios foram expulsos, porque depois os demônios foram embora, né? Não é esse o motivo porque os israelitas, judeus e os adventistas do sétimo dia que não comem carne de porco. Esse não é o motivo, né? Mas aqui o texto fala de uma libertação, de uma cura que Jesus fez. Se você for ler o capítulo 5 completo, é cura e libertação e ressurreição. Cura, libertação e ressurreição. Esse é o tema do capítulo 5 do livro de São Marcos. Outro texto que muitas pessoas também, agora que um outro grupo de pessoas usa para justificar comer a carne de porco, é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, né, no versículo 11 em diante, do versículo 11 em diante, que diz assim: então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas. Verso 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Verso 13. Enviou-lhe uma voz, ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Verso 14, Pedro responde. Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz falou-lhe: ao que Deus purificou, não consideres comum. A voz, no verso 14, fala, no verso 13 fala: levanta, mata e come. No verso 14, Pedro fala: mas de modo nenhum, Senhor. E aí no verso 15, a voz responde, fala novamente para Pedro: o que Deus purificou, não consideres comum, não considere imundo, pode comer. Essa foi basicamente a voz falada para Pedro. O que a voz falou para Pedro? Para Pedro. Pense junto comigo. A voz disse para Pedro comer. Mas quando ele vê na visão, quando ele tem o êxtase, né, na hora do almoço, o lençol descendo do céu, com quatro pontas, animais quadrúpedes, e todos os tipos de animais impuros, mata e come. Mas, Senhor, jamais entrou coisa impura ou imunda na minha boca? E agora o Senhor está me mandando matar e comer? Né? E aí Pedro falou: jamais entrou esse tipo de coisa em minha boca. Eu não vou comer. Né? Eu não vou comer, eu nunca comi. Não posso, né, desobedecer aos princípios de regras de alimentação que eu aprendi. E aí então a voz repete e o véu, a toalha se volta para o céu. Pedro então desperta dessa visão e chega quem? Dois mensageiros. Né? Dois mensageiros chegam ali enviados por Cornélio.
e Pedro tem uma visão, recebe-os para dentro da casa de Simão, né? Eles dormem ali e no outro dia de manhã eles vão até a cidade onde Cornélio morava, que é a cidade italiana. E quando chega lá, Pedro, né, ouve o que Cornélio tem, e Cornélio fala que o anjo, né, falou com ele que Pedro iria falar da mensagem de Deus para ele, né? E quando Pedro começa a falar, né, de Jesus, o Espírito Santo toma aqueles homens no poder. Eles começam a falar línguas estrangeiras, como houve no Pentecostes em Atos 2. Eles começaram a falar línguas, né? Eles receberam um poder naquele momento de falar línguas, naquele instante. Foram batizados com o Espírito Santo, né? E aí Pedro entendeu que a mensagem não era somente para os judeus. O que estava dizendo no verso 15, né? Aqui, 15, para que ele comesse, né? Para que ele comesse ali, não consideres comum. O que está dizendo aqui? Pedro, a visão é essa. Todos são filhos de Deus. A mensagem, a palavra de Deus, ela veio para os gentios também. Não é somente para os judeus. Não é somente para os eleitos. Agora, todos que ouvirem a mensagem de Deus são eleitos de Deus. Mata e come. É isso que Deus estava dizendo ali para Pedro. O significado da mensagem é: a mensagem é para todos. Não há barreira, não há distinção, não há muro, não há separação. A mensagem de Deus é para todos. E aí Pedro foi lá. E quando aqueles homens receberam o poder do Espírito Santo, Pedro falou: o mesmo dom que eles receberam, nós recebemos. Né? Nós falamos outras línguas, outros idiomas. Eles falaram línguas também. Eles receberam o poder do Espírito Santo. Eles creram na mensagem. Então, Atos 10, que fala do centurião Cornélios, está dizendo o que aqui em Atos 10? Está falando, meus queridos, é da mensagem de salvação que é para todos. Né? A mensagem de salvação chegou. E aí Pedro foi junto com eles. Né? O Espírito Santo desceu sobre os gentios. E no capítulo 11, Pedro se defende falando. E aqui no verso, quer ver? Ele disse aqui no verso 5, né, do capítulo 11, eu estava na cidade de Jope orando, veio um êxtase, veio um lençol que baixou, no verso 6, fitando para dentro os olhos, vi quadrúpedes, e no verso 7, ouvi uma voz que dizia, levanta-te Pedro, mata e come. Né? Ao que respondi, Senhor, de modo algum jamais entrou em minha boca coisa comum ou imunda. E a voz veio pela segunda vez, veio pela terceira, e ali o véu, a toalha se enrolou e voltou para o céu. Quando Pedro conta isto, no verso 18 diz, e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Logo então, às outras nações, aos gentios que não tinham parte, foi concedido o arrependimento para a vida. O que está dizendo nesses dois capítulos é isso. Arrependimento para a vida. Não é que Deus, né, purificou a carne de porco ou as outras carnes que estão numa lista que eu quero convidar você para ler, nessa lista das carnes que podemos comer e das carnes que não podemos comer. E Deus sabiamente separou, porque cientificamente muitas carnes elas têm até alguns componentes pesados que fazem mal para a saúde. E Deus, na sua onisciência, porque Ele que criou, na onipresença, onipotência, Ele já separou o que pode, né, que não vai fazer tão mal assim,
o que vai fazer mal e o que não vai fazer mal para minha e para sua saúde. Há uma lista de 47 versículos. Exatamente. Uma lista de 47 versículos. Né? A lista começa no livro de Levítico, no capítulo 11. Aqui há uma classificação de animais puros e impuros. Né? E nessa lista tem animais terrestres, animais que rastejam, animais que voam, animais aquáticos, né? Dos puros e impuros, e até um inseto chamado locusta, que é gafanhoto. Esse pode comer. O locusta, que é gafanhoto, podemos comer. Aqui a gente não come, né? Mas é permitido comer. Mas olha só, tem a espécie dele também, ó. No verso 7 do capítulo 11 diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas, o casco divide, mas não rumina. Este vos será imundo. Verso 8: da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão por imundos. Ele não rumina, ele não masca, ele não mastiga, né? Mas o seu casco é dividido. É dividido, mas ele não rumina. Os outros que estão na listagem acima, eles ruminam, porém não podem comer também. O porco, diferentemente dos outros, ele não rumina, ele não masca. Ele já vai e engole tudo. Esse não podemos comer. Há outros animais que rastejam que não podemos comer. Há animais que voam, alguns não se pode comer, mas dos que se pode comer, por exemplo, a galinha, esse nós podemos comer, o frango, né? Agora, outro aqui que não podemos comer. Tem algumas aves, alguns aquáticos, seres aquáticos. Peixes, por exemplo. Os que têm escamas, nós podemos comer. Os que não têm escama, os que têm couro, nós não podemos comer. Né? E tem toda a lista aqui de 47 versículos explicando qual pode e qual não pode. Aqui dá para fazer uma pesquisa, né? E você ver e saber qual que podemos comer, qual que é benéfico para a nossa saúde e qual que é prejudicial. Por exemplo, o camarão, nós não podemos comer. É um animal, né, que Deus colocou lá no mar para fazer a limpeza. Então ele nós não podemos comer. Em Isaías 66, no verso 17, o título, né? Excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. Aqui envolve religião e comida nesse verso, né? 17, que diz assim: os que se santificam e purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco e coisas abomináveis, e ratos serão mortos, diz o Senhor. Encontrarão a morte, serão consumidos. Isaías 66, verso 17. O rato também é um animal impuro, né? Aqui nós não utilizamos desse tipo de animal, mas lá do outro lado do mundo há regiões, né? Na região do Oriente há lugares em que, infelizmente, se comem esse tipo de alimento que não é recomendado por Deus. Porque aqui a palavra quem diz é o Senhor. Se assim diz o Senhor, quem sou eu para contender? Se você tem mais alguma dúvida, é só colocar aqui. Então já deu para nós entendermos o porquê, né? Os adventistas, os judeus e alguns outros não comem carne de porco, porque assim diz a palavra do Senhor. Levítico 11, no verso 7, no versículo Levítico 11, né? Aqui no verso
já perdi o verso aqui, o verso 7, né? Atos 11, verso 7 já é outra coisa que explica, como eu falei. Isaías 66, verso 17 também mostra a respeito desse assunto. Que Deus abençoe ricamente. Qualquer dúvida, se escreva aqui que a gente vai estar ajudando. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe!